Então, pessoal, esse próximo vídeo aqui é para nós falarmos de alguns reinos e impérios africanos na antiguidade. Na página 23 do livro de vocês está falando das aldeias, cidades, estados e reinos. Eu vou tomar como exemplo as cidades iorubais. A partir do século IX, essas cidades iorubais se formaram na região da atual Nigéria, já habitada por esse povo desde o século IV. Os iorubais, na verdade, eles nunca unificaram a cidade, mas mantiveram a mesma língua, cultura, religião, no caso a mesma cultura. A cidade iorubá mais importante era Ifé, considerada sagrada por ser o berço dos iorubais. Segundo a crença local, outra cidade importante foi Oio, um centro militar que no final do século XVII tinha se expandido até Daomé, que é o atual país do Benin. Ifé foi um grande centro artesanal e artístico e era governada por um rei sacerdote que tinha o título de Oni, enquanto nas outras cidades os governantes recebiam o título de Oba. Apesar do cristianismo e do islamismo terem chegado até os iorubais, a maioria desse povo sempre se manteve fiel às antigas tradições politeístas locais, sendo os orixás os seus deuses. Ao contrário do que se acredita, a crença dos orixás não se expandiu pela África, mantendo-se exclusivamente iorubá, mas como muitos iorubais, chamados de nagôs ou anagôs pelos portugueses, foram transformados em escravos e trazidos à força para a América, o culto aos orixás se misturou ao cristianismo imposto por portugueses e espanhóis, criando vários sincretismos religiosos que fazem parte da cultura americana, como por exemplo o candomblé e a umbanda no Brasil, e o voodoo no Haiti, apesar de o voodoo também receber influência de outras culturas africanas. Apesar do século XV, a partir do século XV, as cidades iorubais iniciaram seu processo de declínio, ou seja, de cair. Eles saíram do auge e foram declinando, apesar de Oio ter se mantido até o século XIX. No geral, as cidades iorubais foram decaindo a partir do século XV, ou seja, a partir do período colonial, mais ou menos. Muitos pesquisadores acreditam que a falta de unidade política foi uma dessas causas, já que os urubais não mantiveram condições de se fortalecer para enfrentar, no caso, os processos de escravização. Na página seguinte, o livro de vocês começa a falar a respeito do reino de Cuxi, o Império Cuxi, que ficava na Núbia. Vocês podem achar escritos ou Cuxi com C-U-X-E ou Cuxi com K-U-S-H, mas se trata da mesma civilização. A palavra Cuxi aparece pela primeira vez num texto egípcio, por volta de 2000 a.C. Refere-se a um reino que se estendia do sul de Senra e terminava no ventre das pedras, e abria-se a passagem mais suave, mais propícia do Abridego, com suas planícies cultiváveis. Se localizava, na verdade, ao sul do Egito, onde era a Núbia. Embora fosse banhada pelo rio Nilo, essa região era bastante árida e seu povo precisou criar sistemas de irrigação que facilitaram a criação de gado e cultivo de cevada, trigo, lentilha, pepino, melão e várias outras frutas e verduras. Por volta de 2000 a.C., lá se formou o reino de Cuxi, que manteve intensa atividade comercial. Caravanas chegavam pelo deserto carregados de mercadorias da Ásia e de regiões próximas. Pelo Rio Nilo, os comerciantes cuxitas levavam e traziam produtos do norte e do sul da África, como peles de animais e marfim. As principais cidades do reino de Cuxi foram Kerma, Napata e Meroé. Dentre elas, Meroé se destacou por ter se tornado um importante centro urbano e também por atrair grande número de pessoas interessadas na agricultura, no comércio e na metalurgia. Foi uma das capitais do reino de Cuxi. As escavações arqueológicas revelaram que em Meroé havia uma área cercada por muralha de pedra, onde viviam o rei e a nobreza, e ficavam os palácios, os prédios públicos e alguns templos religiosos. Os contatos com os diferentes povos favoreceram a criação de uma cultura material rica e diversificada. Eles confeccionavam peças de cerâmica, joias, estatuetas de ouro, prata e bronze.
e faziam também instrumentos musicais, criavam objetos de madeira, produziam joias de vidro, de conchas e de pedras preciosas. As fontes históricas sobre os cuxitas indicam que a sociedade estava dividida da seguinte forma: o rei e a nobreza, os altos funcionários públicos e chefes militares, os sacerdotes, comerciantes, artesãos e soldados, e os camponeses, que também eram chamados de felais. As pessoas ricas vestiam roupas brancas de linho e algodão, com bordados coloridos e usavam joias. Os mais pobres usavam roupas simples de couro e andavam descalços. Todas as camadas sociais, né, no reino de Cuxi, as pessoas usavam colares, tornozeleiras, braceletes. Geralmente as casas lá eram feitas de tijolos e nela havia fogão, camas de madeira, potes de barro, cestos e diversos objetos como enxadas, facas e tesouras de ferro, além de vasos, taças, tigelas, caixas de bronze, prata, vidro e madeira. Quanto maior fosse a casa e maior a variedade de objetos que ela tivesse, mais alta era a posição social do seu proprietário. O povo de Cuxi era politeísta, ou seja, como eu já expliquei anteriormente falando de Mesopotâmia e de Egito, politeísta é quem adora vários deuses. O prefixo poli significa vários. Então, o povo cuxita era politeísta e adorava deuses antroposomórficos, que eu também já expliquei quando falei de Egito. Antropos significa homem. Zoo, animais, e mórfico significa forma. Então, os deuses deles tinham formas de animais e formas de homem. E isso está na nomenclatura, antroposomórficos. Alguns dos deuses deles eram Marduk e Apedemeque. Na cidade de Napata foi construído um templo em homenagem a Amon, que também vocês podem ver na Bíblia, porque também era um deus egito, que era o deus Sol. Os túmulos dos reis da nobreza tinham formas de pirâmides, assim como no Egito. As mulheres e escravos eram enterrados com o morto para servi-lo na vida após a morte, mesmo estando vivos. Além disso, eram colocados juntos ao corpo suas joias, objetos e oferendas variadas. Nas demais camadas sociais, os mortos eram mumificados e enterrados em cemitérios. Para facilitar as atividades comerciais, os cuxitas utilizavam a escrita hieroglífica egípcia e depois a alfabética, por influência dos fenícios e dos gregos. Cuxi tinha também uma monarquia teocrática. Os estudos revelam que essa forma de governo foi comum em grande parte dos antigos reinos africanos, que praticavam a agricultura como uma das principais atividades. Cuxi começou a se enfraquecer por volta do século IV, devido a uma série de razões. Algumas delas, o empobrecimento do Egito, que passou a comprar menos mercadorias dos cuxitas, a insegurança nas rotas comerciais que dificultava a travessia do deserto. Além disso, Meroé, cidade principal na época, foi por diversas vezes atacada por tribos nômades e também por outros reinos africanos, principalmente pelo reino de Axum. Nesses ataques, os invasores saqueavam os estoques de alimento e mercadorias, empobrecendo essas cidades e dificultando ainda mais sua situação. Temos também o Império de Gana. O Império de Gana se situava na região onde hoje é o Senegal e o Níger. Os Soninqués, que são também um povo de origem mandê, fundaram pequenas cidades que desde o século IV foram unificando provavelmente para resistir às guerras com povos nômades. Pouco se conhece sobre esse processo, mas no século VIII a região já era conhecida como Império de Gana. Os Soninqués chamavam sua reunião de Vagadu, mas os berberes, que eram povo do Maghreb, que chegaram ali no século VIII, chamavam de Gana, pois esse era o título do rei da região. Gana significa rei guerreiro. Por muito tempo, o deserto do Saara dificultou o acesso dos povos do norte da África ao interior do continente. Uma viagem do Maghreb, que é uma região africana banhada pelo mar Mediterrâneo, menos pelo Egito, até a bacia do Níger, poderia durar 4 meses em pleno deserto. Dessa forma, enquanto o norte da África estava inserido no comércio entre diversos povos desde a antiguidade, como os povos gregos, os romanos, fenícios, cartagineses, líbios, persas, egípcios e árabes, o reino de Gana na África subsaariana ou África Negra pode se desenvolver isoladamente.
Somente quando os árabes conquistaram o Maghrebe e introduziram o camelo como animal de transporte, foi possível a viagem através do deserto. A partir de então, os reinos e as grandes riquezas da África Negra passaram a fazer parte do comércio internacional do Mediterrâneo. Gana já era um reino rico antes da chegada dos comerciantes do norte, e são os documentos deixados por esses comerciantes árabes e berberes que nos informam o que foi Gana e relatam um império extraordinário também chamado de Terra do Ouro, segundo Al-Bakri, comerciante árabe de Córdoba do século XI. O rei de Gana usava túnicas bordadas a ouro, colares e pulseiras de ouro, e os arreios de cavalo e coleiras também eram feitos de ouro. O Império de Gana tinha como capital Cumbi Salé. Dessa cidade, o rei e seus nobres controlavam os povos vizinhos, obrigando-os a pagar impostos em troca de proteção. Além disso, Gana controlava o comércio tanto das mercadorias que eram trazidas do norte, como sal e tecidos, quanto das que saíam do interior da África, como ouro e escravos. Na capital, o comércio era intenso. Os seus 20 mil habitantes recebiam diariamente caravanas que vinham de diversas regiões. Entre os séculos 9 e 10, Gana viveu seu apogeu, sendo um dos mais ricos impérios do mundo. Com o processo de islamização dos povos africanos, os primeiros convertidos foram os berberes nesse caso, o Império de Gana, que se recusava a se converter ao Islã, foi perdendo força, até que em 1076 os almorávidas, dinastia berbere, conquistaram e saquearam a capital, transformando a cidade em um reino tributário, ou seja, um reino que pagava impostos. A partir daí, o império se fragmentou, se dividiu, o que possibilitou as incursões de vários povos vizinhos, um deles os Sossos, que passaram a controlar várias regiões do antigo império. Sobre o Império Mali, que também era um reino importante na África, era a princípio uma região do Império de Gana também, habitada pelos Mandingas. Era composto por 12 reinos menores ligados entre si e tinha como capital uma cidade chamada Cangaba. Os Mandingas se chamavam, no seu território, de Mandem, por isso a terra dos Mandingas. Após anos de guerra, os Soninqués de Gana e os Almorávidas do século XI, e depois das guerras com os Sossos no século XII, Mali conseguiu sua independência e adotou o islamismo. E apesar de passar um período de crise política e econômica, conseguiu se restabelecer em 1235. Os Mandingas de Mali conquistaram o território do antigo Império de Gana sob liderança do Sundiata, que recebeu o título de Mansa, que na língua mandinga significa imperador. O nome que os mandingas davam ao seu império era Mandem Kurufa. O nome Mali era usado por seus vizinhos, os Fulas, para se referir ao grande império. Mandem Kurufa significa Confederação de Maden. A capital era Nianin, atual aldeia da República da Guiné. Ao contrário do Império de Gana, que somente se ocupava em manter os povos dominados a fim de controlar o comércio, o imperador Mali se impôs de uma forma centralista, estabelecendo fronteiras bem definidas e formulando leis por meio da assembleia chamada Guibara, composta por diversos povos do império. A aplicação da justiça era implacável, tanto que vários viajantes se referiam aos povos negros como os que mais odeiam as injustiças, e seu imperador não perdoa ninguém que seja acusado de injusto. Acredita-se que o Império de Mali tivesse extensão da Europa Ocidental inteira. O Império de Mali se tornou, na verdade, herdeiro do Império de Gana, pois passou a controlar o comércio local. O ouro extraído por Mali sustentava grande parte do comércio do Mediterrâneo. Conta-se que em 1324 e 1325, Mansa Musa, em peregrinação a Meca, já que ele era islâmico, parou uma visita para o Cairo e teria presenteado pessoas com ouro. Também sob o reino de Musa, a cidade de Timbuktu, ou Tumbucho, se tornou uma das mais ricas e importantes da região. Sua universidade era um dos maiores centros de cultura muçulmana da época e produziu várias traduções dos textos gregos que ainda circulavam no século XIV e XV. O Império Mali entrou em decadência a partir do século XIV, em função das disputas políticas internas e das incursões dos tuaregues, que era um povo berbere também, sendo conquistado no século XV pelos Songais, povo africano dominado pelo Império Mali. Foi nesse mesmo século que os portugueses, em pleno processo de expansão marítima, conheceram o já decadente Império Mali. E aí a gente fica entendendo e contextualizando
Em que momento os portugueses chegaram na África e começaram a escravizar africanos? Foi quando esses reinos, na verdade, já se encontravam em decadência, a maioria deles. No Império Axum, como eu já citei aqui, vocês encontram no livro na página 30, ele ficava ao norte da atual Etiópia. E também foi um império que se destacou na história da África, né? A capital era a cidade de Aksum, como aí está falando, e a localização do império era muito estratégica, porque ele ficava no meio de várias rotas comerciais. Algumas das cidades axumitas se tornaram centros cosmopolitas, ou seja, com populações de várias regiões e culturas diferentes. O Império de Axum era muito poderoso. Na página 31 vocês encontram uma foto de um obelisco que ficava na Estela de Ezana, que fica hoje no Parque Setentrional das Estelas, na antiga cidade de Axum. Na página 33, ele começa falando de algumas comunidades tradicionais africanas, das quais algumas eu já citei aqui. Na 35, ele fala da tradição oral, que eu também expliquei nos vídeos anteriores, que é aquela questão da oralidade. Eles não tinham a história escrita, eles tinham a história oral, ou seja, a história que passava de pai para filho através da oralidade, aquele famoso boca a boca. E também esses impérios decaíram mais ou menos na mesma época, com a chegada dos portugueses, como eu falei. Essa decadência foi intensificada e vários desses reinos tiveram suas populações tornadas como escravos. E assim a gente termina o capítulo 5. Eu peço que vocês façam as atividades do capítulo. Quando eu marcar a aula online, eu vou pedir para dar uma olhada nessas atividades de vocês do capítulo 5. E a gente fica por aqui, certo? Na postagem do Google Class, que eu vou colocar lá o link desse vídeo, vocês podem colocar qualquer dúvida que tenham sobre o capítulo e lá mesmo eu respondo, certo? Até mais!